Começa agora mais um programa em destaque para mim, para você e para todos que acompanham esta revista eletrônica que sempre traz as informações em destaque. Afinal, quem é que não quer ficar por dentro de tudo que vale a pena ficar sabendo? Pois é, e para começar o programa, eu te pergunto, você sabia que muitas das coisas que você viveu lá na sua infância ainda te fazem mal hoje? Pois é, te fazem travar, te impedem de prosperar? Sim, esses traumas ainda estão presentes e às vezes você nem sabe. E é sobre isso que o quadro Olhar para Si, da psicóloga Ellen Moraes Senra, vai falar hoje. Ela traz a Rose Teixeira, que é psicóloga e também tem um projeto maravilhoso, o Reagir, que trata desse assunto, que ela tem uma história sobre isso, também de superação, e ela vai falar sobre esse assunto, que ela que deixou uma carreira que não tinha nada a ver com a psicologia, viu isso, ela se descobriu, se motivou, se superou e faz esse projeto com mulheres, independentemente de serem pacientes dela ou não. Então, você pode se enquadrar nisso, você pode se redescobrir, você pode se autoconhecer. Afinal de contas, a gente vive num mundo moderno em que muitas das coisas a gente ainda não sabe. A gente às vezes não se conhece, acha que se conhece e não se conhece. E a modernidade, essa evolução das coisas também ajudam com que a gente se perca. Então, vale muito a pena a gente ver esse bate-papo da Ellen com a Rose e aprender a se ressignificar, a se remodelar e também se entender. Sim, porque o autoconhecimento é tudo, abre portas, janelas. E vamos então rodar este quadro que está espetacular. Vamos então pro Olhar para Si. Roda aí! Olhar para Si, com a psicóloga Ellen Moraes Senra. Olá novamente, pessoal, eu sou a psicóloga Ellen Senra e estou aqui para mais um Olhar para Si, aquele nosso bate-papo semanal onde o foco principal é você. E hoje eu tô aqui para trazer uma pessoa muito especial, que é a convidada Rose Teixeira. Ela é psicóloga e idealizadora do projeto Reagir. A Rose vai vir aqui e vai explicar pra gente como esse projeto funciona. Nós vamos entender por que ele é tão importante para o nosso processo de autoconhecimento e o que tudo isso significa e como que pode contribuir para a gente aprender a se olhar com mais carinho, se entender melhor, se compreender melhor e sempre tentar renovar as nossas energias e as coisas positivas da nossa vida, tá certo? Então agora eu deixo vocês aqui. Rose, minha querida, por favor, se apresente e conte para nós o que é o projeto Reagir. Oi, gente, tudo bem? Ellen, querida, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui falando com vocês, né? Estou muito feliz, viu? Então vou contar um pouquinho para vocês da minha história, da minha vida e um pouquinho do meu projeto também, né? Vamos lá. Eu sou psicóloga clínica há 15 anos, mas também trabalhei na Caixa Econômica Federal por 30 anos, eu fui gerente geral de lá. Então, como vocês devem notar, a psicologia, na verdade, é o meu plano B, é o plano B da minha vida, porque o plano A foi lá a Caixa, né? E a psicologia entrou na minha vida 15 anos atrás e virou o meu plano mais lindo, mais especial, que eu mais me realizei. Até porque quando eu estava na Caixa, eu ainda não tinha feito um processo de autoconhecimento, que esse meu processo iniciou uns 10 anos atrás. Então, eu tinha uns padrões muito severos comigo mesma ainda, eu tinha regras muito dolorosas na minha vida, eu mesma me fazia algumas cobranças muito difíceis. E por isso que eu entrei nesse processo do autoconhecimento e que eu cheguei onde eu estou hoje aqui. Vou te contar. E o projeto Reagir, ele veio muito da minha história, né? Ele veio de lá.
ele veio porque eu entrei nesse processo do autoconhecimento que eu falei para vocês, e comecei a observar muito, a organizar a minha estrutura, organizar as minhas emoções, entender um pouco. Eu fui lá atrás para entender um pouco da minha história e saber por que eu tomava algumas atitudes, que eu não tomava outras, que eu escolhia algumas coisas e que eu me privava de escolher outras. E eu comecei a entender que bem lá atrás, eu fui uma criança que tive muita privação emocional. Eu sofri abandono do meu pai e várias outras coisas que eu tive na vida e que me fizeram ter os medos que eu tinha há 10 anos atrás, de ter as inseguranças que eu tinha há 10 anos atrás, de ter vamos dizer assim, as regras que eu fazia para mim e a forma como eu absorvia as coisas que o mundo me entregava também, eu mudei a partir desse processo de autoconhecimento. E hoje eu também ajudo meus pacientes nessa organização emocional. Na minha prática clínica, é muito importante que os meus pacientes entendam os seus esquemas emocionais. E aí eu entendi que eu também poderia sair do consultório e levar esse projeto para fora, né? E alcançar pessoas que não, de uma forma ou de outra, não estão no processo terapêutico, né? Ou porque não têm dinheiro, ou porque não se interessam, ou porque acham que isso não é para elas. Mas, na verdade, tentar dar a estas pessoas também uma base de autoconhecimento, para que elas tenham uma vida mais valiosa, né? Esse é o meu intuito, e principalmente mulheres, que é o meu público-alvo. E no projeto eu falo da minha experiência, porque eu tenho isso comigo. Eu acho que o exemplo ele arrasta, né? Como a gente diz aí. Então eu acho que a verdade, uma experiência verdadeira, contar para vocês, para as pessoas, o que eu passei, o que eu senti, as minhas emoções e como eu descobri, eu acho que vai fazer toda a diferença. Porque as pessoas já estão notando isso nos 2 projetos meus que já estão rodando, né? Que é o Projeto Reagir 1 e o Projeto Reagir 2. As pessoas já estão sentindo isso, porque elas convivem com as minhas experiências e se identificam e começam a entender que elas também têm as suas experiências e que pode acontecer esse processo de evolução, vamos dizer assim, de busca para uma vida mais valiosa, né? Uma vida mais segura, uma vida mais feliz. E é esse meu intuito. Nossa, a Rose, é sempre uma delícia te ouvir falar. Gente, para vocês que não sabem, a Rose e eu, nós já temos uma relação, tá? Uma certa relação de proximidade. Ela é uma pessoa muitíssimo querida, que me abriu as portas do consultório dela no momento que eu precisei. É uma pessoa que eu acompanho o trabalho, a quem eu admiro muito. E assim, Rose, eu queria saber de você, qual foi o agente motivador que te levou a criar esse projeto tão incrível? Eu falo, né, gente, porque querendo ou não, eu já tô me adiantando que eu sei já o quanto esse projeto é incrível. E eu queria entender, né, qual foi esse agente motivador e o que te levou a pensar nesses objetivos e como que isso pode efetivamente ajudar mulheres a dar a volta por cima. Queria saber o que passou pela tua cabeça nesse momento, o que te levou a compreender que você poderia fazer diferença na vida de tantas mulheres. Conta um pouquinho pra gente. Durante muito tempo, nós também carregamos umas coisas que eu chamo de correntes emocionais. Principalmente nós, mulheres. E essas correntes estão ligadas às nossas crenças de lá de trás. Crenças de desvalor, desamor, maus tratos que sofremos quando crianças. E nós estamos trazendo isso até hoje na vida da gente. E aí, até por uma condição social, a gente nunca questionou isso, né? A gente não questiona. A gente vai vivendo do jeito que dá, né? Sem ter o processo do autoconhecimento, sem pensar, sem se questionar, na verdade, se aquilo é verdade mesmo, né? Por quê? Porque nós levamos isso como regra na nossa vida. Sabe que aquilo que bota um título em você e você acha que aquilo te define, é assim que a gente se sente
e é assim que a gente vai levando o nosso processo, infelizmente. E eu estive muito dentro desse processo, porque eu também fui muito envolvida, estava muito envolvida com filhos, maridos, chefes, famílias, e isso fazia com que eu cada vez mais me cobrasse algumas coisas, me sacrificasse por outras, não entendesse outras coisas que aconteciam comigo. E aí eu comecei a me observar e observar que eu estava reproduzindo padrões da minha infância. Foi quando eu busquei um processo terapêutico e através da psicologia eu comecei a entender as minhas questões. E aí comecei a achar meios de reagir de uma forma diferente. Sabe, Rose, uma coisa que eu fiquei pensando aqui é no tanto de mulheres que se manifestam e falam sobre a baixa autoestima, tá? E isso é uma coisa que a gente sempre se questiona. E o projeto Reagir, ele acaba vindo para mostrar que essa baixa autoestima tem outras origens, tem outras coisas que acabam influenciando. Eu queria saber de você o seguinte: o que você recomendaria para essas pessoas em geral, mas principalmente as mulheres, que têm essa baixa autoestima e quando elas se dão conta, né, de que existem outros fatores que influenciam, o que você recomendaria para elas? O que você acha que elas podem fazer efetivamente, além, é claro, de identificar, né, tudo isso que o projeto proporciona, mas o que elas podem fazer no dia a dia para que as coisas se tornem mais dinâmicas e para que elas aprendam a reconhecer o valor que elas têm? Durante muito tempo, nós também carregamos umas coisas que eu chamo de correntes emocionais. Principalmente nós, mulheres. E essas correntes estão ligadas às nossas crenças de lá de trás. Crenças de desvalor, desamor, maus tratos que sofremos quando crianças. E nós estamos trazendo isso até hoje na vida da gente. E aí, até por uma condição social, a gente nunca questionou isso, né? A gente não questiona. A gente vai vivendo do jeito que dá, né? Sem ter o processo do autoconhecimento, sem pensar, sem se questionar, na verdade, se aquilo é verdade mesmo, né? Por quê? Porque nós levamos isso como regra na nossa vida. Sabe que aquilo que botam um título em você e você acha que aquilo te define, é assim que a gente se sente e é assim que a gente vai levando o nosso processo, infelizmente. E eu estive muito dentro desse processo, porque eu também fui muito envolvida, estava muito envolvida com filhos, maridos, chefes, famílias, e isso fazia com que eu cada vez mais me cobrasse algumas coisas, me sacrificasse por outras, não entendesse outras coisas que aconteciam comigo. E aí eu comecei a me observar e observar que eu estava reproduzindo padrões da minha infância. Foi quando eu busquei um processo terapêutico e através da psicologia eu comecei a entender as minhas questões. E aí comecei a achar meios de reagir de uma forma diferente. Nossa, a gente estava aqui ouvindo a Rose falar e estava pensando mesmo, né, no quanto a gente tem a aprender ainda. Eu trabalho com esquemas emocionais, eu trabalho com terapia do esquema, aprendi, né, até faz parte desse processo, eu descobri quais são, né, os meus esquemas emocionais e aprender também a reestruturação desses esquemas. E tô aqui pensando, sinceramente, honestamente, em participar desse projeto Reagir, porque eu acho que eu tenho muito a aprender com a Rose também. E como realmente, Rose, a gente sabe, né, que esses esquemas, eles existem, né? Mas eu queria saber se você acredita que efetivamente eles podem nos limitar tanto assim, se efetivamente eles podem ser reestruturados de forma que nós todos, mas principalmente as mulheres, possam aprender a se amar mais, a se valorizar mais. E queria saber também, assim, de que maneira que elas podem dar o pontapé inicial, além do projeto, é claro, mas já de imediato, de que maneira elas podem dar um pontapé inicial para começar essa transformação na vida delas. Afinal de contas, o meu trabalho
um dos projetos é o Olhar para Si, mas o Olhar para Si e o Auto-Amor, eles são conveniados, vamos colocar assim. A minha meta de vida passou a ser levar auto-amor, autoestima, autovalorização, autoconhecimento para todos. Inclusive, trabalho com acolhimento racial também por isso. E eu gostaria de saber de você, Rose, como que a gente pode já começar a fazer esse processo e aprender a se amar mais? Eu acredito no processo de autoconhecimento, porque desde criança nós desenvolvemos alguns padrões emocionais e comportamentais para sobreviver. E aí, falando para você sobre o seu processo de baixa autoestima, eu digo que isso não nasceu ontem na sua vida. Você não ficou assim há 5 anos atrás. O processo da baixa autoestima, ele tem raízes profundas e traz coisas lá de trás da sua história. Então, só com base no entendimento, o entendimento do que você viveu, é que você vai conseguir se libertar disso. É que você vai conseguir entender para reagir contra. Entendeu? Porque senão você leva isso como verdade absoluta a sua vida toda. E aí você se expõe a situações cada vez mais difíceis para sobreviver. Os esquemas emocionais, eles criam regras muito difíceis na nossa vida. Regras destrutivas, que faz com que a gente nunca consiga se autorizar a ser validada, a ser amada, a ser respeitada, a ter valor nas coisas que a gente faz. E por isso a importância do conhecimento. Por isso a importância de você olhar a sua vida, olhar a sua história. Eu convido a você a se olhar de outra forma hoje. A lembrar que você não é mais aquela criança indefesa que passou por tantos constrangimentos. Hoje você é uma mulher e pode sim e deve se reinventar em todos os contextos da sua vida. Que hoje você pode fazer diferente a sua história e deixar aquela versão da sua vida para trás, ainda que de forma respeitosa, porque é sua história, mas você precisa buscar o autoconhecimento, autocuidado, a boa autoestima, para que você invista em um novo processo de vida, uma vida com mais valor, uma vida mais prazerosa, uma vida mais feliz. E nesse processo, todas as áreas da sua vida serão beneficiadas. Família, amigos, relacionamento amoroso, trabalho, tudo. Tenha um projeto de vida hoje para você. Tenha um projeto novo. Não desista de ser feliz. Gente, como sempre, um prazer. Eu tô amando esses convidados que eu tenho a cada semana. Rose, minha querida, eu queria te agradecer imensamente por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente. Eu tenho certeza que quem acompanha aqui o Olhar para Si tá muito grato também, aprendeu muito com você também. E assim, te agradeço demais, demais. E queria também que depois você voltasse em outros momentos, né? Quem sabe aí depois que eu fizer uma turma do Reagir, a gente possa voltar para fazer um bate-papo e eu também falar um pouquinho das transformações que você pode me ajudar a realizar. Então, muito obrigada. Agradeço a cada um que nos acompanha aqui semanalmente. Não esqueçam de olhar para si e a gente se encontra de novo na semana que vem. Um beijo enorme para todos. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei este bate-papo. E como no nosso programa a gente sempre dá dicas de livros e eu leio todos, porque eu só indico aquilo que eu realmente gosto. Quando eu fui fazer a reportagem lá na casa de Elizabeth Ponte, que também é Master Coach, aquela da Casa Cor-de-Rosa, que vocês podem assistir no nosso canal do YouTube, que inclusive ainda continua sendo um sucesso. Ela que realizou o sonho dela de criança, que era ter uma casa cor-de-rosa, porque nem um carrinho de boneca ela tinha, porque ela não tinha umas condições favoráveis financeiras. Ela me deu um livro em que ela é coautora, que é esse daqui, ó, Autoconhecimento e Empoderamento, que tem tudo a ver hoje
com o tema do olhar para si. E o capítulo dela é Uma Receita Mágica de Felicidade, em que ela aparece aqui fofa, linda, e ela também deixou uma dedicatória para mim, que dá para vocês verem, e ela dá umas dicas maravilhosas. Então eu deixo aqui esta indicação de livro para vocês hoje, a indicação de leitura que eu sempre busco deixar aqui no programa em destaque para vocês. E se vocês quiserem mandar pra gente as indicações, eu mesma leio todos, porque eu só indico aquilo que eu realmente gosto. Então vocês mandem para o emdestaqueprograma@gmail.com. E agora eu quero perguntar uma coisinha para você. Você sabe a diferença entre água micelar e tônico facial? Você que gosta de beleza, de cuidado, sim, que a gente precisa cuidar da pele, inclusive no inverno, inclusive dentro de casa. Você que está fazendo home office, tudo, precisa cuidar da pele. Mas você sabe a diferença entre água micelar e tônico facial? Então a Nanda Marques hoje vai explicar pra gente tudinho para que não fiquem dúvidas para você. Dicas de maquiagem da Nanda Marques. Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Adoro estar aqui com vocês sabem disso. Eu gosto desse momento que a gente pode trocar ideia, que a gente pode conversar, que eu posso trazer dicas para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre água micelar e tônico facial. A gente sempre acaba ficando nessa dúvida, né? Porque é muita informação e a gente não sabe exatamente o porquê e para que aquilo serve. Então, gente, a água micelar, ela é um produto multifuncional, que ela serve para tirar os resíduos da pele. Ela serve meio que como um demaquilante, porém sem álcool. Ela cuida mais da pele, ela hidrata bem a pele e serve para todo tipo de pele. Beleza? Ela vai limpar a sua pele, ela vai tirar os resíduos, ela serve meio que como um demaquilante. Então, não tem problema se a sua pele é mais sensível você usar a água micelar. O tônico, ele já é um pouco mais agressivo, ele contém álcool na fórmula dele. Ele é indicado mais para quem quer fazer tratamento de acne, quem tem a pele mais oleosa, mais sebosa. Então, assim, quem tem acne, que quer fazer uma limpeza de pele, né, tirar a maquiagem de uma forma mais profunda, o ideal é estar usando o tônico, que também não é indicado para todo tipo de pele. Se você tem uma pele mais sensível, coisa e tal, vai para água micelar, porque a água micelar, ela é muito de boa, ela não contém álcool, ela tira as impurezas da pele e não agride nenhum tipo de pele, tá bom? Que é ao contrário do tônico. Se você tem problema com acne, se você tem oleosidade, se sente sua pele assim, oleosa, com sebo, tenta fazer a limpeza com o tônico, porque ela vai te responder muito melhor, tá bom? Então, gente, hoje minha diquinha é bem rápida, é bem curtinha, bem objetiva. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode dar ideias, pode dar sugestões, que eu vou estar aqui conversando com vocês, tá bom? Beijo, aguardo o retorno de vocês e até a próxima. E chega ao fim mais um programa em destaque, mas é coisinha rápida, porque logo já tem outro programa, outro vídeo, mais novidades para vocês, porque a gente sempre está à caça do que é destaque para levar até vocês. Estamos em casa, estamos gravando em casa, mas a gente sempre quer levar informações relevantes para vocês que estão aí nos acompanhando sempre por todos os lugares, aqui no canal do YouTube, na Brasil Absoluto Web TV, nas redes sociais. Inclusive, se vocês quiserem saber todos os canais das meninas que fazem os quadros aqui, Ellen, Rosângela, Flávia, Nanda, todos estão nos favoritos da home do programa em destaque. É só ir lá, escolher qual, todas elas, e seguir os canais delas também. Combinado? Todas elas estão lá. E vocês podem fazer perguntas aqui também nos vídeos, no nosso canal, que elas respondem com o maior prazer. Todas elas são muito ativas, elas respondem, então fiquem à vontade para criticar, elogiar, fazer perguntas. Então, aqui a gente sempre está com vocês. E lá na nossa fanpage ou no nosso Instagram também, que é o mesmo @programa em destaque. Ok?
E aí você também pode mandar um e-mail pra gente, que é em destaqueprograma@gmail.com. E se você quiser ir lá no meu Instagram pessoal, é @prisilvestre_. Quinta-feira nós nos vemos de novo na Brasil Absolute Web TV, mas você pode aqui ativar o sininho no canal do YouTube do programa Em Destaque, porque vira e mexe, a gente faz uma live, faz uma reportagem, faz alguma coisa, sobe o vídeo e você vai ser notificado ou notificada, e aí você já fica sabendo de mais alguma coisa em destaque que a gente achou por aí. Até daqui a pouco, que logo mais a gente está de volta. Beijo!